Em nome do presidente Edson Pessoa, saúdo todas as quadrilhas que vêm de fora. Começo a minha fala com uma frase que eu gosto muito de usar, de Gandhi, que divergência de opinião nunca foi motivo para hostilidade. Então, nós, aqui em Sousa particularmente, eu acho que vivemos a realidade de quase todas as outras cidades. Mas, em peculiar, vivemos uma cultura de resistência. Por quê? Que tenha incentivo ou não, a gente faz. A gente é resistente nisso. Porém, no fazer cultural, somos falhos e fracos. Por quê? Falamos que fazemos cultura, mas não fazemos. A gente tem qualidade artística, sim. Mas o fazer cultural fica aquém quando a gente se depara com o que vivemos hoje no nosso movimento interno, no nosso movimento de Sousa. Então, o que é que acontece? Nós temos sim uma lei de incentivo à cultura que não saiu, aliás, saiu do papel, mas não foi posta em prática, porque até então o único segmento, ou os únicos segmentos que lutam por ela, teatro e música. Infelizmente, nós não somos atuantes nesta briga. Por quê? Porque estamos preocupados com a qualidade artística, com participar de concursos, com títulos, com troféus, com status. E o principal que nos afeta é o bolso, o financiar. É um problema de todo mundo, seja onde for. Sousa, Cajazeiras, Cachoeira dos Índios, Patos, João Pessoa, Campina Grande, todo mundo vai sentir o mesmo peso no bolso. Aí eu faço um parêntese. O senhor perguntou qual a diferença da swingueira ser cultura e a quadrilha não. A swingueira vende o peixe dela. Ela se vende, ela se promove quanto a isso. Infelizmente nós não. O que a gente promove é de maneira errônea o que? Essa rivalidade, essa besteirinha, essa picuinha. A gente está vendendo o lado ruim da coisa. Então a gente não está vendendo o lado bom. Então, por mais que lá, não desmerecendo a swingueira, o funk, outras manifestações a nível musical, mas todo mundo se vende o lado bom. O que vem de ruim por trás, a gente sabe que acontece, mas não é vendido do lado ruim. Então, está na hora a gente se qualificar melhor no que diz respeito à organização. Então, assim, eu vivo duas realidades distintas. Eu tenho a Junina aqui de Sousa, tradição nordestina, e tenho um trabalho com a Pé no Chão, que é uma comunidade rural, de reforma agrária, que vive uma outra realidade totalmente diferente de todo mundo. Então, assim, eles ainda estão muito fechados no âmbito da comunidade lá. E eu tentando puxar. Por isso, deixam de ter qualidade artística. Porém, o que a gente vive aqui é totalmente diferente. Já temos mais aceitação, já temos mais entrosamento dentro do contexto estadual. O que é que acontece que às vezes nos deixa aquém? Principalmente no aspecto do concurso, do se avaliar, se autoavaliar. A gente sabe que toda vida que nós vamos nos colocar qualquer julgamento, estamos para o sim ou para o não. A gente tira isso na vida, no dia a dia. Quantas e quantas pessoas têm mestrado, doutorado, pós-graduação, não passam para cargos eletivos e passam em concursos para cargos menores? A gente questiona, nossa, fulano tem uma inteligência fora do comum, mas passou no concurso para uma vaga que não é condizente ao grau que ele tem.
Da mesma forma somos nós. Então, o meu coletivo, ele é reflexo de quem eu lidero. Por mais que eu seja, entre aspas, uma liderança firme e forte, mas se o meu coletivo não acreditar nisso, jamais ele será reflexo de mim e eu dele. Troca de miúdos. A gente, quando avalia o outro, é muito mais fácil criticar do que se autoavaliar e também apontar os nossos erros. Né? Então, sempre entramos para ganhar. Ninguém vai dizer, eu vou concorrer para mim o terceiro lugar. Não existe. Não vai existir isso. Só se for hipócrita. Né? De dar o dedo no próprio pé e dizer assim, não, eu vou entrar no terceiro lugar. Isso não existe. Né? Todos temos a intenção, sim, de irmos para as cabeças. Porém, quando não conseguimos isso, atribuímos aqui, foi o jurado, foi isso, foi aquilo, porque teve influência, foi comprado, foi assim, foi assado, feito arrumadinho, entre inúmeras coisas. Mas a gente esquece de quê? De se autoavaliar e perceber o que foi que eu fiz de errado, até onde eu estou errado, o que eu fiz de certo, de coerente dentro da minha junina, dentro do meu show artístico. Muitas vezes falta isso. Concordo que temos uma comissão julgadora? Temos. A opinião individual de cada um deve ser levada em conta, mas não é a opinião da massa. Não é a opinião da massa. Há exemplos como o público tem a sua favorita, os jurados têm a sua. Então a gente não pode também ser incoerente e dizer assim, foi roubo, foi isso ou foi aquilo. Não. É uma opinião individual daquelas pessoas que estavam ali avaliando. Então elas tiveram critérios e avaliaram. Se você foi bom ou não, isso daí cabe a você perceber. Lógico, a massa, o público, o todo, ele avalia o show, a qualidade. Aliás, a qualidade não. O que empolga, o que motiva a assistir. Né? Há tempos atrás, nós nos questionamos quanto era chato assistir as quadrilhas tradicionais, porque sempre era uma mesma coisa. Lá na Ria, tudo bem marcado, os mesmos passos de um eram os das outras, não desmerecendo, mas tornava-se monótono. Hoje, dentro dessa nova vertente estilizada, o que é que acontece? Nós temos shows individuais. É abordado um tema e cada grupo pode mostrar a sua qualidade artística de desenvolver aquilo. Isso é lógico. Isso é algo natural. Mas o que é que nos falta? Agir com coerência no tocante à organização. Talvez porque que hoje nós estamos por tantos problemas, principalmente na questão financeira, porque a gente acha que é aquela brincadeira de São João. Passou o São João, tchau, foi muito bom, abraços, beijinhos e vamos embora. Só o ano que vem agora. E aí? Aí ano que vem os problemas vão só se acumulando, torna-se uma bola de neve. Então, o que é que acontece? Gente, está na hora da gente ver com mais afins no tocante aqui. Nós precisamos encarar de forma empresarial a coisa. Empresarial. Nós temos um exemplo muito bacana, que eu não sei se realmente é tão bacana assim, né? Não desmerecendo, mais uma vez, o movimento que nós temos em Souza das escolas de samba, mas assim, conseguiram algo que a gente não conseguiu. Um repasse exclusivo, um valor significativo para eles. Porém, passaram a sofrer com o quê?
com a questão dos brincantes. Ou seja, hoje em dia, as pessoas não brincam mais à vontade, entre aspas, com as escolas de samba. Muitas vezes as escolas têm que pagar. Será que nós vamos chegar nesse patamar de termos que pagar para que os brincantes venham para a nossa juventude? Dificuldade? Todo mundo sempre teve. Seca, acho que desde que eu me entendo por gente que eu escuto falar em seca. Né? Essa é a questão. Então, assim, qual é a diferença aí entre sair um brincando daqui e ir lá para Campina Grande e pagar R$700 e não querer pagar 200 aqui? Está implícito. Às vezes falta o quê? Falta atrativo. Ninguém quer jogar em tempo que tem. Isso é fato. Isso aí é fato. Eu danço numa junina, a minha junina não ganhou esse ano, vou correr para a outra que está ganhando. Aí começa. E às vezes, o que é que falta aí? É a base sólida. A base sólida do grupo. Ganhando ou perdendo, eu tenho que fazer o meu trabalho, eu tenho que dar o meu melhor. Eu tenho que fazer o que eu me propus a fazer. Se foi visto com bons olhos, ótimo. Se não, paciência. Paciência. A gente tem que perceber que o movimento junino evoluiu muito nos últimos 10 anos. Principalmente nós do Sertão, que éramos considerados a rapa do tacho, a história da unidade. Porque lembro-me que em 2013, a primeira vez que fui para Campina Grande, se eu não passei uma situação tão quanto parecida com a de junho, talvez até pior. Na época ainda que se dançava no tablado, em Campina Grande. Então assim, todo mundo chegava e ia na frente, e a gente, como era do sertão, ia ficando para depois. Ou seja, dançamos quando não tinha mais ninguém para assistir. Por quê? Porque éramos tratados como o finzinho. Até que surgiu o fato na história. E a gente começou a participar e foi melhorando significativamente a qualidade das quadrilhas, dos espetáculos, dos figurinos. Então, assim, eu me sinto, em parte, responsável sim, por ter provocado muita coisa. Desde quando, em 2003, eu fui com a Junina Calabucho, que hoje, infelizmente, não existe mais na nossa cidade. E fui com outras quadrilhas, a Gente da Alegria de Maputo, já contribuí com muitas outras quadrilhas. A única que não teve a oportunidade ainda são fazendas. Mas estou sempre disponível para quem quiser. Nunca tive esse problema. Até mesmo porque acho que na vida a gente tem que lembrar que todo mundo tem algo de bom para me oferecer. Como eu também posso. Então, às vezes, no caso do amigo lá de Cajazeiras, ele citou uma experiência bacana, essa troca mútua de favores. Eu acho que quando a gente não está em casa, a gente quer isso, a gente quer ser acolhido, a gente quer ser bem recebido. Não só nos concursos, mas às vezes até assim, estou precisando de alguém que faça um adereço de cabeça, estou precisando de alguém que desenhe um figurino, estou precisando de alguém para isso ou para aquilo outro. E a gente poder se ajudar. Lógico, a competição deve existir. É o que nos move, é o combustível. É o combustível que nos faz querer mais e mais e mais e mais e mais. Porque se não houvesse competição, a gente tivesse todo mundo ali, a gente ficava aqui assim, no cantinho da parede. Tá bom, tá legal. Tá bom, tá favorável. Então, o interessante é justamente isso. É despertar essa competição. A rivalidade já não é algo sadio, não é algo legal. Por quê? Porque desvirtua toda a nossa guerra, luta. Desvirtua toda a nossa luta, porque nós estamos lutando pelo bem comum. Então, precisamos sim nos organizar enquanto instituição, seja ela individual, cada quadrilha na sua, seja ela coletivamente. Por quê? Como podemos melhorar a nossa qualidade financeira no tocante
ao contexto junino se nós não percebemos que precisamos uns dos outros. Hoje, nós estamos aqui. Fábio conseguiu esse avanço para a gente. Mas se nós não estivéssemos aqui, seria apenas mais normas no papel. Mais uma vez, ele está lá no papel e não iria sair dele. Então, ele teve a iniciativa e nós estamos contribuindo. Uma mão lava a outra e as duas enxugam o rosto. Estamos aqui para quê? Para somar. E como disse no início, logo quando o Senhor chegou, viemos para somar e vamos multiplicar. Queremos multiplicar. Cajazeiras, tenha noção, é uma por enquanto. Mas quando vocês solidificarem o trabalho de vocês, no tocante assim, a mexer com a população, não que não seja só do agora, mas incentivar a população a ter mais uma ou ter mais outras, com certeza vocês vão ver o quanto isso vai ser bom. Não só para vocês, porque começamos aqui em Souza, há tempos atrás, éramos 2, 3, 4, hoje temos 5 dentro do contexto estilizado, fora outras que também estão aí nessa correria. Mas é isso, vocês implantaram a semente, colocaram o dedo na ferida. Chegou a hora de trabalhar como nós também. Esse momento é especial, porque a gente está construindo uma nova história. Então que a gente comece de uma maneira mais coerente. Lembrando que temos que competir, vamos competir. Mas a rivalidade não vai nos acrescentar. Nós precisamos dessa massa unida, não dividida. Certo? Muito obrigado.